Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui, não é verdade? E eu quero saber como vocês estão. Estão bem? Estão legal? Coisa boa! Hoje vamos ter aula de filosofia e a gente vai falar sobre um assunto bem legal. A gente vai falar hoje sobre o mito da caverna. Que legal! Pega aí o seu livrinho, coloca na página 293. Vocês lembram que no módulo anterior, não é o módulo 1, a gente viu lá o mito da caixa de Pandora, não é verdade? E hoje a gente vai ver aqui um mito, né, uma história em uma caverna. Que legal, que interessante. Vamos lá? Nessa mesma página, você vai pegar o seu celular, o seu tablet, certo? Vai colocar no aplicativo Sairá, vai posicionar a câmera nessa página, tá? E você vai ver um vídeo bem legal sobre essa história, tá bom? Mas você aguarda um pedacinho e vamos lá para a leitura? Então, ouça atentamente a história do mito da caverna contada pelo seu professor. Olha só. Haviam 3 homens que moravam em uma caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito bem diferente. Os 3 estavam acorrentados, um ao lado do outro de costa para a abertura da caverna. Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam por lá, ao lado de fora. Ao olhar a parede da caverna. Para os 3, isso era muito interessante. Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade. Porém, não era não, tá? Eram só sombras. Nenhum deles tinha consciência de uma realidade diferente dessas, pois viviam sempre olhando para a parede, enxergando apenas as sombras. Um dia, um deles conseguiu se soltar das correntes e saiu da caverna. Foi para fora, viu o sol, as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais do que formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido e ele entendeu a diferença entre o mundo de verdade e as sombras. O que ele achava-se real não era. Fora da caverna é que morava a verdade. Olha que legal, não é? Essa história, o mito da caverna, é bem interessante, não é? Talvez você já tenha ouvido falar ou talvez não. Tá? Então é importante que você pegue o seu aplicativo, coloque, né, a câmera posicionada nessa página, que você vai conhecer melhor ainda a história. Muito legal, não é? Então vamos lá. Conversa vai, conversa vem. Seguintes questões. Primeiro ponto, não é verdade? Temos aqui 3 pontinhos para a gente abordar. Que motivo levou o prisioneiro a sair da caverna? O porquê que ele quis sair? Vamos lá pensar um pouquinho? Pensou? Muito bem. Vamos lá ao segundo pontinho. O que estava sendo percebido pelos sentidos era verdade ou engano? Hein? Em relação aos 3 homenzinhos lá que estavam na caverna. Por quê? Se era verdade ou se era engano? Vamos pensar, não é? E o terceiro pontinho fala assim: o que aprendi com o mito da caverna? O que você pôde compreender com esse mito? Não é verdade? A gente viu aqui no mito 3 homens que estavam vivendo, não é? Fora de toda a sociedade. Eles estavam presos dentro da caverna. E lá eles estavam acorrentados de costa, certo? Para a portinha lá, né? A entrada dessa caverna. E o que é que acontece? Se eu me virar aqui, com certeza você vai ver só a sombra, não é verdade? Então,
tudo que passava lá fora vinha com o reflexo da luz. Ao bater o reflexo da luz na parede, não é verdade, surgiam assim as sombras. Então, eles acharam que aquilo dali era a verdade, não é? Porém, era engano. Ele veio descobrir a verdade quando ele saiu da caverna e veio ver que as figuras que estavam lá aparecendo na parede eram de pessoas, eram de pássaros, não é? E entre tantas coisas, não é, que se passavam na frente daquela caverna e refletia na parede. Então, o que a gente pode aprender aqui? Que muitas das vezes a gente tem que sair do nosso ponto de comodidade, não é verdade? Para a gente procurar se aprofundar mais num conteúdo, né? Procurar se sair daquele espaço que você está ali só de quatro paredes, entre aspas, eu posso aprender só isso daqui. Não, você pode ir além, você pode buscar mais, certo? Porque conhecimento não é só isso que está aqui no livro, não. A gente, tem que estar sempre buscando mais, porque as coisas estão sempre se renovando, ok? Passando para a página 294, a gente tem uma atividade mão na massa, na qual você vai realizar juntamente aí com a ajuda da mamãe e do papai, tá bom? São 4 questõezinhas de acordo com o que a gente estudou do mito da caverna, tá bom? Passando para a página 296, vamos entrar no capítulo 2. E o capítulo 2 fala o quê? O que podemos fazer, certo? Para conhecer o mundo. Temos aqui a imagem de criança, certo? Em uma biblioteca. Aí eu quero perguntar a vocês, o que essas crianças estão fazendo? Elas estão procurando aprofundar os seus conhecimentos? Elas estão procurando aprender mais? Sim, não é verdade? Então, no Conversa Vem, no Conversa Vai, tem essas perguntinhas aqui. De que maneira essas imagens podem se relacionar com o processo de conhecer algo novo? Você acha que é possível conhecer algo pelas maneiras apresentadas nas imagens? As imagens, como a tia lhe falou, é de crianças que estão em uma biblioteca, não é verdade? Estão encantadas com o que estão lendo, com o que estão vendo, não é verdade? E assim a gente sabe, não é, que elas estão aprendendo também. Passando para a página 298, volta aqui, tia. Próxima página. Pronto. Pode voltar. É ao vivo, tá, gente? Então, é importante pensar. Bora lá? Você já parou para pensar sobre o que é um pensamento? Acredito que sim, né? Parece estranho, não é verdade? Porém, pensamentos são algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo. Eles chegam até nós por estímulos internos e também externos. Muitas vezes, quando percebemos algumas coisas por meio dos 5 sentidos, não é que a gente estudou, descobrimos algo e podemos pensar sobre, né, aquilo durante muito tempo. Quando o estímulo é interno, o chamamos de reflexão. E quando, não é, que no caso é o quê? Quando é interno, é quando eu me dobro, certo? Sobre mim mesmo e penso sobre algumas coisas, não é, que aconteceu, que eu vi, e aquilo ocorre um pensamento, não é, chamado reflexão. Passando mais um pouquinho abaixo, temos aqui, tanto o pensamento quanto a reflexão, eles são muito importantes para que aprendamos coisas novas. Por isso, filosofe com seus colegas e descubra o mundo. O que você acha disso? Então, nesse momento, você vai conversar com a sua família, né, e se questionar sobre isso, tá?
Como a gente consegue descobrir o mundo? Quais métodos a gente consegue utilizar para a gente sempre estar em descoberta com as novidades? Passando mais um pouquinho abaixo, a gente tem um conversa vai, conversa vem, que é o quê? Em pequenos grupos, converse sobre a importância ou não de pensar. Elabore um pequeno texto com argumentos do grupo e faça uma roda de filosofia bem animada para debater sobre o assunto com o restante da turma. Como a tia Eli já explicou, a questão do momento que a gente está vivendo não está podendo, né? A gente está aqui presencialmente na escola, mas também é um momento para você se reunir com a sua família e fazer esses questionamentos, não é verdade? E também é uma forma de aprender mutuamente, uns com os outros. Olha aí que legal, tá? Passando para a página 299, temos aqui uma pequena atividade, que é o quê? Mão na massa. Registre em frases curtas o que você estudou sobre a importância de pensar. Utilize o material de apoio que se encontra na página 39. Então, fica essa atividade para você fazer juntamente com a sua família e depois você me manda uma foto, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, possa se aprofundar mais ainda, tá? Então, eu agradeço por ter ficado até aqui com a tia Eli. Um grande abraço e um beijão. Tchau!